Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala, rapaziada, beleza? Vamos a mais uma aulinha online. Hoje vamos falar sobre climas do mundo e biomas, né? Vamos falar alguma coisa aí sobre as principais regiões do planeta e com seu clima e com sua vegetação característica. Então, sem mais delongas, vamos lá. Vamos começar. Temos aqui um mapinha que mostra esses principais tipos de clima do mundo, certo? Na aula passada nós vimos elementos e fatores climáticos, né, e como que esses elementos são influenciados por esses fatores, lembram? Temperatura, umidade, pressão atmosférica são os elementos que são influenciados por latitude, altitude, vegetação, relevo, massas de ar, correntes marítimas, né? Já foi visto na aula passada, que vocês podem ver aí nas aulas que vocês têm disponíveis. E vamos ver como que eles se interagem e como que afetam diversas áreas do planeta. Daqui a gente já pode ver os principais climas do mundo, tá? Então nós temos aqui no nosso país, por exemplo, nós temos um clima equatorial aqui na região da floresta amazônica, influência direta da vegetação, já vimos isso. Grande parte do nosso país influenciado pelo clima tropical. Temos aqui uma parte mais clara, que é o sertão nordestino, que é o clima semiárido. Lembrando, nós não temos clima árido. A região do sul do país, né? Nós temos aqui um clima temperado, é o clima temperado norte, é o clima temperado do sul, essa região. Que a gente chama também aqui, que no nosso caso aqui é o subtropical, né, que está abaixo do trópico aqui, mas tem um clima muito parecido, a temperatura muito parecida com essa região aqui, ó, dos Estados Unidos, que também tem subtropical, tá? Temos áreas de deserto, como o deserto do Saara que é o norte da África, deserto da Namíbia, do Kalahari, aqui no sul da África. Aqui na América do Sul nós vamos ter o deserto da Patagônia, aqui na Argentina, o deserto do Atacama, no Chile. Na Austrália nós temos também deserto, área de deserto, bastante influência da corrente marítima fria, que nós já falamos isso na aula passada. Nós vamos ter desertos frios, como o deserto de Gobi, aqui na China, né, regiões aqui da Península Arábiga também com deserto. Vamos ter um clima frio, que é essa região da Rússia, né, pegando aqui boa parte da Europa Oriental também, a Europa Setentrional também. Mesmo clima frio a gente vai encontrar aqui no Canadá. Vamos encontrar o clima temperado, que são essas partes verdes mais claras, Europa Ocidental. A gente dá para ter uma noção aqui daquele efeito continentalidade, maritimidade, quando a gente vê a Europa Ocidental, a Europa Oriental, né? O clima temperado ele é um pouco mais ameno do que o clima frio, com certeza. E nos extremos nós temos o clima polar, tanto ao norte quanto na Antártida, esse clima ao sul. Tá? Então, basicamente é isso aqui. Aqui no mapa menor, no planisfério menor, estão as três zonas climáticas, certo? A polar, ao norte e sul, a temperada, norte e sul, e a intertropical. Lembrando sempre, né, que essas zonas climáticas elas têm essa variação, porque você encontra aqui região que deveria ser calor, por exemplo, na região intertropical, nós temos regiões frias. Aqui está, na legenda vocês podem perceber, frio de montanha. Então a montanha, né, o relevo, vai ser um daqueles fatores que alteram o elemento de temperatura. Então aqui na América do Sul, nós temos essa cordilheira montanhosa, que nós chamamos de Cordilheira dos Andes. Então, o fator altitude, ele interfere no elemento temperatura. Vamos agora ver um por um. Clima polar e subpolar. Como nós falamos, são os que atingem as duas regiões polares do planeta. A incidência do raio solar ela bate de forma bastante inclinada, ela não é tão intensa assim. Então, por quê? Por causa do formato esférico, né? A curvatura da Terra
faz com que esses raios solares não atinjam a superfície de forma direta, e sim de forma inclinada, e bastante inclinada. Então, por conta disso, nós vamos ter o que? O clima polar e o clima subpolar também, que são aquelas regiões um pouquinho mais afastadas do polo, mas mesmo assim são temperaturas temperaturas muito baixas, né? Por isso que são chamados de climas microtérmicos, como está aqui no texto de vocês. Temos aqui um climograma que mostra, né, essa região do Alasca, as temperaturas, como que elas se apresentam. Temperaturas baixas o ano inteiro, então está aqui, você vê pelo gráfico aqui, a tabela, a escala de temperatura, você vê que não ultrapassa basicamente 10 graus, então isso aqui seria o verão. Não esqueça que o verão para eles é o nosso inverno. Se o nosso inverno são nesses meses aqui, ó, né, junho começa o nosso inverno, para eles essa temperatura é bastante baixa. Perdão, é bastante alta, é o verão deles. Ó. Isso aqui é o verão, para a gente é o inverno. E quando é o nosso verão, que começa aqui em novembro, dezembro, para eles é inverno. Então você vai ver que o frio aqui ele desce abaixo da casa dos 10 graus. Lembrando que isso aqui é temperatura média, ok? Temperatura média, ó, média de dezembro, aproximadamente menos 14 graus aqui. Se aqui tem temperaturas médias de 14 graus, elas podem chegar até menos 40 em um dia, ou menos 10 no outro. Então, na média do mês, chega aí a menos 15 graus aproximadamente. Tá? Então, a gente percebe que essas temperaturas são muito baixas, volume de chuva, né, volume de precipitação também. Tá? Evaporação bastante reduzida, claro, muito frio. Então, isso aí, essas colunas, essas barras aqui, ó, de chuva são muito baixinhas também, mas chove também, ok? Mesmo no verão, então, as temperaturas médias são muito baixas, como eu falei, como está no texto, e essas características que fazem com que a ocupação humana, ela praticamente quase que não ocorra, né? Poucas pessoas sobrevivem naquela região ali de forma natural, vai ter que ser de forma artificial mesmo, com alguma coisa que diminua aumente essa temperatura. Outra característica muito forte das regiões polares é a iluminação. Nós vamos ter aqui, basicamente, aqui alguns 1 a 2 meses aí de escuridão completa, tá? Você tem aí, quando você tem essa escuridão total no hemisfério norte, no polo norte, nós vamos ter meses aí também sem o sol baixar no sul, é o famoso sol da meia-noite. Simplesmente porque essa região está após o círculo polar. Eu vou fazer botar no final da aula um pedacinho de um vídeo, botar no final da aula não, vou botar agora, senão eu vou esquecer. Então, deixa eu sair desta tela, para que vocês vejam o famoso sol da meia-noite. Reparem, essa foto, né, é uma foto, lógico, é uma montagem, mas mostra muito bem para a gente aqui o sol nos seguintes horários. Esse aqui é o sol da meia-noite. Então, repare, se eu colocar aqui, ó, esse seria o sol de 7 horas da noite, 7, 8, 9, 10, 11 da noite e meia-noite. Quando você pensa que ele vai baixar, 1 da manhã, 2, 3, 4, 5 da manhã. Esse, então, é o sol da meia-noite. Por quê? Quando a gente olha esta imagem aqui, a gente tem noção. Por causa da inclinação da Terra, tá? A inclinação da Terra, repare que nesta imagem aqui, a parte de baixo do planeta é que está recebendo maior iluminação, certo? Então, olha aqui. Esse inverno aqui é o inverno não para a gente, tá? É o inverno para quem está no hemisfério norte. Esta linha é a linha, essa linhazinha aqui, ó, é a linha do Círculo Polar Ártico. Por causa da inclinação da Terra, o que estiver depois dessa linha não vai receber iluminação em hora nenhuma. E quando for verão, é o que eu vou mostrar agora, que nós vimos ali só da meia-noite, o que estiver após essa linha, até o Polo Norte, não vai ter escuridão. E aí, em contrapartida,
o Polo Sul vai estar de noite. É uma situação inversa. Vamos ver como é que isso funciona. Repara essa animação que vocês vão ver que assim, quando colocar aqui o planeta para rodar, nenhuma área dentro do círculo polar ártico, quando chegar à noite, vai ficar escurecida. Então isso aí acontece no verão deles, certo? No verão do hemisfério norte. Portanto, é o nosso inverno, nós que estamos aqui, ó, no Brasil. Então aqui vai ser o verão, mas a noite chega. Então, olha o que acontece. Reparem que tudo que tiver dentro do círculo polar não vai escurecer. Estamos chegando aí à meia-noite na Europa, chegamos agora. Repare que as terras aí na Península Escandinávia, né, na parte norte, estamos falando de Finlândia, Noruega e Suécia, não fica escuro. Esse aí é o famoso sol da meia-noite, por isso essa região polar ela é extremamente fria. Beleza? Então é isso que está falando aqui no texto, que está escrito aqui no texto, certo? Os períodos distintos, está falando aqui no inverno ocorre esse fato da ausência de luminosidade, enquanto que o verão você tem 24 horas de sol. Fizeram até um filme aí de terror, meio louco, 30 dias de noite, acho que é isso o nome. É um filme de vampiro. Já passou diversas vezes aí na televisão e pode ser encontrado com facilidade aí. Mas é só para dar exemplo, tá? Aqui tem, cabe lembrar também que regiões com superfícies mais claras, como a neve, refletem mais a luz solar. Lembra? Taxa de albedo, taxa de reflexão da luz? Logo, tais superfícies têm capacidade menor de retenção de radiação e, portanto, de calor, contribuindo para as baixas temperaturas. Fácil, né? Se essa cor branca da neve ela reflete a luz solar, ela absorve menor calor automaticamente. Isso também acaba justificando as baixas temperaturas. Já o clima, isso no clima polar. Já o subpolar ocorre em regiões de latitude que variam de 50 a 70. Então, se o clima subpolar vai nas latitudes de 50 a 70, automaticamente o clima polar vai de 70 até o último que é 90. Tá? De 70 até 90 nós temos o clima polar. E de 50 a 70 o subpolar. Então não vai ser um frio tão extremo como é o polar, mas com certeza ainda é frio. Apresenta médias de temperatura e índices de precipitação maiores do que o clima polar, acabei de explicar. Essa diferença determina a existência de tipos de formações vegetal mais complexos e com possibilidade de ocupação humana mais viável, como exposto mais adiante. A gente vai ver. Então, aquilo que eu falei, olha, da inclinação do planeta, tá? Então, quando for inverno aqui para o norte, ó, em hora nenhuma, essa parte aqui vai receber luz. Da mesma forma, quando for o contrário, em hora nenhuma, essa parte aqui, que é a mesma daqui, claro, vai ficar no escuro. Então, olha aqui a situação inversa. Enquanto aqui tem o sol da meia-noite, aqui você não vai ter luz solar. Quando for na estação do ano contrária, certo? Você vai ter aqui a escuridão total e quem estiver no Polo Sul, você não vai ter a noite. É esse fato aqui explica o porquê que os pinguins, né, que moram na Antártida, no inverno, chegou o inverno e nenhum deles sai dali. Então eles acabam se agrupando, ficam todos eles juntos para poder ter o aquecimento dos corpos. Aqueles que não saírem antes vão ter que ficar aqui, porque não dá mais para sair no inverno. Por que o urso polar não come pinguim? Por uma questão simples. O urso polar está no Polo Norte e o pinguim está no Polo Sul. Só por isso. Porque se o pinguim chegasse até o Polo Norte ou se o urso polar chegasse até o Polo Sul, adeus pinguim. E por que o urso polar não vai até lá então? É simples, porque o urso polar tem uma grossa camada de gordura que protege ele do frio. Se ele cismar de ir até o Polo Sul comer pinguim, ele vai passar por regiões quentes. E aquela grossa camada de gordura que protege ele vai ser a mesma grossa camada de gordura que vai matá-lo. Vai superaquecer ele. Básico, né?
Climas temperado, mediterrâneo e subtropical são climas mais quentes, né? Após o clima subpolar, se você estivesse encaminhando, né, do Polo Norte para a região equatorial, então você sairia do clima polar, passaria pelo clima subpolar, e aí você teria esses climas mais amenos. Então são aqui, ó, são climas mesotérmicos, ou seja, o que é ser mesotérmico? É aquela que é mediano, né? Um microtérmico são as temperaturas mais baixas, mesotérmico são essas temperaturas que são, o próprio nome diz, né, são temperadas, e depois você vai ter os megatérmicos, que são as regiões mais quentes, ou seja, tropical e equatorial. Então, como nós estamos falando aqui do temperado, mediterrâneo e subtropical, são aquelas latitudes que variam entre 25 e 50. Então temos lá de 90 a 70, clima polar, de 70 a 50, subpolar, de 50 a 25, os temperados, mediterrâneos e subtropicais, e de 25 até 0, os quentes, certo? O clima temperado é caracterizado por estações bem definidas. Perguntinha básica de concurso, perguntinha básica de prova do Fábio. Em qual das regiões climáticas nós podemos perceber as 4 estações do ano? É no clima temperado. Você encontra, por exemplo, olha essa imagem aqui. É bem clássica de clima temperado. Olha que floresta aqui, essa mata. Você não vê isso aqui com facilidade na nossa região. Nós não temos isso aqui. Você pode ter uma árvore, até uma amendoeira que ela é assim. Tá, mas no geral você não vê essa paisagem. Isso aqui é bem clássico de ser outono. Isso aqui é bem clássico, ó. É a mesma região. Isso aqui é bem clássico de ser o quê? Inverno. Então você consegue enxergar as 4 estações do ano aqui nessa mesma imagem, tá? Nós temos aqui, ó, uma primavera, verão, outono, inverno. Somente nessa área de clima temperado que você consegue ver isso aqui. Então são essas estações bem definidas, como está escrito aqui, tá? Concorrência de quentes, verões quentes e invernos frios, com grande amplitude térmica anual, uma grande variação. E quantidade de precipitação maior no verão do que no inverno. Com isso, as 4 estações do ano são bem demarcadas, como eu já falei. Embora o fator determinante da ocorrência do clima temperado seja a latitude, ao analisarmos os climogramas de Bruxelas e Bélgica, vamos analisar, podemos notar que, apesar das cidades estarem localizadas em uma faixa de latitude semelhante, a diferença na variação térmica é significativa. Já falamos isso na outra aula, na primeira aula de clima. Nós estamos falando de uma Bruxelas que sofre influência da maritimidade e de uma Moscou que sofre influência da continentalidade. Então, repare que a amplitude térmica, essa diferença entre a máxima e a mínima, na cidade de Moscou, ela é muito maior do que na cidade de Bruxelas. E o que determina essa suavidade aqui nessa linha é o fato de Bruxelas estar mais próxima do oceano, enquanto que Moscou fica mais afastado. Olhem aqui. Ocorre em função de quê? Por influência da maritimidade em Bruxelas e da continentalidade, enquanto que Bruxelas está localizada próxima ao litoral. Moscou fica mais distante do oceano. Então, Moscou sofre influência da continentalidade, enquanto que Bruxelas sofre influência da maritimidade. Então, eu posso falar que a temperatura, o clima de Bruxelas é um temperado oceânico, enquanto que o clima de Moscou é um temperado continental. Maritimidade, temperado oceânico, continental, temperado continental. Tá dentro do continente, sofre influência da continentalidade. Na mesma faixa latitudinal dos climas temperados, ocorre também outro tipo de clima, como por exemplo o Mediterrâneo. Naquela região do Mediterrâneo, né, ali no norte da Europa, no sul da Europa e norte da África. Considerado uma variação associada à proximidade de desertos, que faz com que a umidade e a precipitação sejam muito baixas. Por que muito baixas?
No deserto o clima é mais árido, então os ventos são secos. Muito baixas no verão e mais altas no inverno. Por quê? Porque você vai inverter. Vou pegar o mapa mundi aqui para mostrar para vocês. Vamos entrar na internet aqui. Vamos pegar o mundo. Bacana. Deixa eu só me aproximar um pouquinho do planeta. Imagine bem uma coisa. No verão, nessa região, você tem uma força intensa aqui do deserto do Saara. Um clima seco. Essa massa de ar seca, ela vai em direção à Europa. No verão, nós temos menos chuvas. Por quê? Porque esta região da Europa, ela está recebendo influência direta aqui dessa massa de ar. Então nós temos aqui ao sul da Europa um verão bem quente. E por que esse verão é bem quente? Deixa eu ver se eu consigo mostrar uma coisa para vocês. Eu acho que eu vou conseguir. Digamos que os ventos quentes partam aqui do deserto. A internet está um pouco lenta, vai demorar a melhorar a imagem, mas vamos assim mesmo. O vento quente sopra em direção do sul da Europa. Está indo para cá. Reparem que aqui nós temos cadeias montanhosas. Ó. Essa é a região dos Alpes. Já melhorou a imagem na internet. Não vai melhorar. Mas essa região aqui é como se fosse uma parede. Nós não temos uma parede aqui na nossa região, não temos a Serra do Mar. Quem estiver vendo isso aí em outro estado não vai ver direitinho, né? Pode ser que pegue um link. Mas aqui é como se fosse uma Serra dos Órgãos da Europa, tá? Então, aqui vai ficar melhor. Isso funciona como uma barreira. Então, por que esta região aqui ela é mais fria do que essa, mesmo no verão? Simplesmente porque nós temos aqui, ó, os Alpes suíços. Essa região toda montanhosa impede que esse calor chegue até a área central da Europa. Mas, curiosamente, vem ar frio do norte. Aqui também nós temos cadeia montanhosa. Esses aqui são os Alpes escandinavos. Esses Alpes escandinavos são cadeias montanhosas muito antigas. Dobramentos antigos. Dobramentos antigos são muito rebaixados. O ar frio passa com facilidade aqui pela Noruega, pela Suécia, atingindo essa região da Europa. Mas quando chega aqui, nós temos os Alpes suíços, né, essa região aqui dos Apeninos, ó, esta região, isso aqui é dobramento moderno. Se é dobramento moderno, eu posso afirmar que essa região, dessa cadeia de montanhas, ela é mais alta do que os Alpes escandinavos. Se ela é mais alta, o frio é um ar pesado. O frio não passa essa cadeia de montanha, então ele fica aqui, aprisionado aqui. Então eu posso dizer que Itália, né, a região aqui de Mônaco, toda essa região aqui, ela é mais quente, porque sofre influência diretamente aqui dessa massa de ar que sopra do deserto Saara, né, do norte da África principalmente, enquanto a região central aqui ela vai ser mais fria. Então aquilo que eu falei, olha, você tem aqui Bruxelas, que fica na Bélgica, olha a proximidade com o Mar do Norte aqui, e aí quando você olha, né, a Rússia está muito longe do mar, né? Olha aquela questão continentalidade aqui da Rússia, maritimidade aqui desta região. Quando nós falamos na aula passada sobre a corrente do Golfo, nossa, foi demais. A corrente marítima do Golfo, que sai daqui dessa região, ó, ela sopra, ela sopra não, é corrente marítima. Ela se desloca até esta região, ó. Esse é o caminho dela, ó. Esse é o caminho dela.
Estou indo mais para cima. É esse aqui, ó. Ela faz esse caminho, pegando essa região toda, ó. Essas águas quentes chegam até aqui próximo à Noruega, quando se resfriam e depois elas retornam. Então, quem vive aqui na Groenlândia, ela vive basicamente nessa parte aqui, ó. Você não encontra a população morando aqui. A maior parte de quem mora na Groenlândia mora nessa região. Graças a Deus existe essa corrente marítima quente, que aqui é a Islândia, tá vendo? Então a população da Islândia, elas se dão bem por causa dessa corrente quente. Se não fosse ela, não tinha ninguém morando aqui não. Ia ser muito mais frio. Então a gente percebe, voltando aqui, a gente percebe essa influência, principalmente aqui, ó, essa região de clima mediterrâneo. Está na mesma faixa, basicamente, de regiões de temperatura, de clima temperado, mas aqui é específico. Então você vai ter uma produção, por exemplo, de uva fantástica na Itália, na Espanha, na Grécia, produção de azeitonas, né, de olivas, muito famosa, o azeite espanhol, o azeite italiano, grego, né? Se você olhar aí, fizer uma pesquisa, você vai ver que a população grega é uma das populações que mais consome azeite do mundo e, curiosamente, uma das populações que tem maior taxa de envelhecimento, né? Pessoas ali com 100 anos se encontra facilmente ali. Beleza? Vamos lá, voltamos aqui. Então, o clima mediterrâneo, nós temos aqui, ó, nós temos o que estava escrito aqui em cima, cadê? Ó, considerando uma variação associada à proximidade de deserto, como eu falei lá do deserto do Saara. Ah, uma coisa, não posso deixar de falar. Aqui eu tenho um clima mediterrâneo, correto? No norte da África. Eu também vou ter um clima mediterrâneo aqui, ó, no sul da África. Proximidade com desertos, ó, deserto da Namíbia, é aqui. Então aqui a região também é de clima mediterrâneo. Aqui também é de clima mediterrâneo, tá? Então não achem que o clima mediterrâneo é somente próximo ao mar Mediterrâneo. Não, quer ver uma outra região que tem clima mediterrâneo? Aqui, ó. Nessa região do Chile também tem clima mediterrâneo. Olha a influência do deserto do Atacama aqui, tá? Também é região de clima mediterrâneo aqui. Então não se assustem se encontrarem aí em concursos, né, alguma questão que fala de região de clima mediterrâneo e na alternativa está o Chile. Tá certo sim, não tá errado não, tá bom? Agora sim. Então continuamos, né? No caso específico do litoral sul da Europa, agora vai estar aquela explicação que eu já falei bastante. Vamos ver se tem alguma coisa próxima disso. Sul da Europa e norte da África, ou seja, nas bordas do mar Mediterrâneo, a influência é exercida pelo deserto Saara. Falei, não foi? O norte do mundo que durante o verão provoca ventos secos, também conhecidos como ventos Simon, responsáveis pela redução das precipitações nas regiões citadas. Que regiões citadas foram essas? O norte da África e o sul da Europa. Então, o norte da África e o sul da Europa tem clima mediterrâneo. Durante o inverno, a intensidade desses ventos diminui e aí a precipitação aumenta. Se você tem uma redução da força da massa de ar seca, a quantidade de chuva vai ser maior. Outros fatores que influenciam o clima mediterrâneo no sul da Europa são a presença da Cordilheira dos Alpes. Lembra que eu mostrei? Os Alpes são Alpes, que impede que o frio do centro da Europa chegue até ali, né? Da Cordilheira dos Alpes e do mar Mediterrâneo, que tornam as temperaturas menos rigorosas que a do interior do continente. Lembra da continentalidade e maritimidade? O mar Mediterrâneo está ali, fazendo com que aquela região ali, né, não seja tão fria. Então tem duas coisas ali que influenciam para que o sul da Europa não seja tão frio como a região central. Você tem a presença da Cordilheira dos Alpes, né, dos Alpes ali, que impedem que o frio chegue até o sul, e você também tem a presença do mar Mediterrâneo, que é esse grande volume de água. Esse grande volume de água ali vai dar aquela maritimidade necessária para que não seja tão frio assim na região do sul da Europa. Não esqueçam, eu sempre faço associação que é mais fácil para não esquecer. Sul da Europa, Copacabana.
Região central da Europa, Bangu, certo? Está mais afastado da água. Cadê? Só para terminar. Em função dos efeitos de maritimidade e do fato de que as montanhas bloquearam a passagem das correntes frias provenientes do norte europeu. Já mostrei isso para vocês, tá? Aqui fala sobre os ventos secos do Saara, como é que influencia naquela região. Ó. Os ventos quentes e secos que sopram do Saara em direção ao Mediterrâneo, durante o verão, podem ser intensos e são conhecidos por diversos nomes. Na França são chamados de Simon, na Itália e na Grécia de Sirocco, e no norte da África, Chergue e Ghibli, entre outras denominações. Além de influenciar o clima, deixando mais seco, esse vento também contribui para a fertilização dos solos, facilitando a agricultura. No oeste da África, um vento semelhante, conhecido como Harmattan, ocorre em geral entre dezembro e março. Só algumas anotações, tá? É importante lembrar que, apesar de ser chamado de clima mediterrâneo, aquilo que eu já falei, esse tipo climático não ocorre apenas na área do mar do mesmo nome, sendo encontrado também no Chile, na costa oeste dos Estados Unidos e no norte da África, no leste de Israel e Líbano e sul e sudoeste da Austrália, sempre associado às periferias de desertos que existem próximos a essas regiões. Está próximo de deserto, então a gente tem um clima mediterrâneo. Outro clima que, assim como citado, ocorre em latitudes médias é o clima subtropical. Nós temos aqui no Brasil, certo? A região sul do Brasil, ele tem o subtropical. Sobretudo em áreas localizadas em regiões de transição entre o clima temperado e o clima tropical. É caracterizado por variações de temperaturas significativas e invernos não tão intensos como em áreas de ocorrência de clima temperado. Então podemos dizer que o clima temperado ele é mais frio do que a região de clima subtropical. Ele não é tão frio como temperado, mas ele é mais frio do que clima tropical. Lógico, né? Então posso dizer que quem está em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não tem um frio tão pronunciado como as regiões temperadas, né? Como a Europa, por exemplo, mas também não é quente, como é aqui no Rio de Janeiro. Então fica entre esse clima tropical do Sudeste e fica entre o clima temperado. Outra característica marcante é a quantidade bem distribuída de chuvas ao longo do ano, não possuindo um período de estiagem. Além da região sul do Brasil, acabamos de falar então, áreas com ocorrência desse tipo climático incluem partes do sul da América do Norte, do centro-sul da China, do sul da África e do litoral sul e sudeste da Austrália. Clima tropical super úmido, úmido e continental. Opa, temos aqui bastante variação aqui, tá? Vamos resumidamente falando aqui, ó. No Brasil seria o que isso aqui? Super úmido, floresta amazônica, também chamado de clima equatorial. O super úmido é o equatorial. O úmido, nossa região, a região aqui do Rio de Janeiro. Nós estamos junto ao litoral. Olha aí aquela questão da maritimidade. Nós estamos junto ao litoral, seria o úmido. E o continental seria onde aqui no Brasil? A região centro-oeste, que nós chamamos também de tropical típico, com duas estações bem definidas. Então vamos olhar rapidamente isso aqui. Climas tropicais são considerados megatérmicos. Ou o que é megatérmico mesmo? As temperaturas mais altas. E baixa amplitude térmica. Além disso, em função da alta temperatura, que favorece a evapotranspiração, e a umidade, tais climas são caracterizados geralmente por consideráveis volumes de chuva anuais. Chove pra caramba, né? Contudo, em razão da extensão da zona intertropical, apresenta também variações, principalmente no que diz respeito aos índices pluviométricos registrados. Tais variações são determinantes em parte pela ação da maritimidade e da continentalidade, da latitude, da altitude, influência das massas de ar, entre outros fatores. O que nós estamos dizendo aqui? É claro que dentro da região tropical pode ter variações. São os fatores climáticos, aqueles que alteram, né, um padrão. Então a gente tem que ter cuidado com generalização. Aquilo que eu falei lá no início da outra aula. Na região tropical, é região quente, não tem nenhum lugar frio. Tem. Se você tiver a montanha, não é isso? Se você tiver uma região montanhosa, o fator altitude vai alterar. Se você está perto do mar, você está longe do mar, os fatores maritimidade e continentalidade vão alterar.
Se você tem uma região que tem muita vegetação, é outro fator. Então, e tem que analisar esses fatores para você não cair no erro de generalizar a coisa, tá? Observe, por exemplo, o climograma apresentado na página a seguir, vamos ver, né, da cidade de Singapura, que registra grande quantidade de chuva e aproximadamente 1 grau de amplitude térmica, ou seja, praticamente não existe, né? Consideramos este um clima super úmido, também chamado de clima equatorial, por ocorrer em áreas próximas à linha do Equador. É, portanto, influenciado pela zona de convergência intertropical, que concentra nessas regiões a chegada de ventos alísios, já falado na aula anterior, causador de chuvas convectivas, também falado na aula anterior. Além disso, a formação das florestas tropicais, que ocorrem em áreas com predominância desse tipo de clima, contribui para alto nível de umidade e precipitação devido à transpiração das plantas. É só você ver a Amazônia. Então temos aqui, ó. Olha o climograma de Singapura, região equatorial. Repare que a linha de temperatura ela é muito tênue, né? Você não tem uma variação tão grande, é o ano todo. Ó. Você está pegando aqui de janeiro a dezembro. Repare que a amplitude térmica, o que é amplitude térmica? A diferença entre a máxima e a mínima. Você não tem essa diferença tão pronunciada aqui. Né? Pouquíssima amplitude térmica. Se fosse uma região polar, você veria essa linha como? Assim, né? Bem característico. No climograma do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro está aqui. Já tem uma diferença. Ó. Olha a quantidade de chuva nessa região superúmida. Olha a quantidade do Rio de Janeiro. Já tem no inverno, ó, uma redução de chuvas. Mas quando você olha o tropical continental, se fizer a comparação Rio de Janeiro e Cuiabá, já é uma distância maior, né? Já é uma amplitude térmica maior, olha só, uma quantidade de chuvas que diminui drasticamente aqui. Então eu tenho aqui um tropical semi-úmido, período de estiagem, período de chuvas. Aqui nós temos uma diminuição das chuvas, mas não tão forte como ocorre na região central do país. Então a gente vê aqui no Rio de Janeiro o efeito da maritimidade e a gente vê aqui em Cuiabá o efeito da continentalidade. Então é exatamente tudo isso que está sendo explicado aqui, tá bom? Não vou me atentar a isso, já foi explicado, senão eu vou ficar repetindo a todo momento aqui. Claro, né, na região tropical também, aquilo que eu falei, ó, em função da altitude, nós temos o clima tropical de altitude. Então reparem aqui o climograma aqui da cidade de São Lourenço. Né, a gente pode perceber claramente essas diferenças de volume de chuva, né, de temperatura. Você pega aqui, ó, uma variação aqui que médias que chegam a ser bastante baixas no inverno, ó, coisa que é diferente aqui da nossa região. Tá. O próximo clima apresenta o clima tropical de altitude, que, como o próprio nome sugere, ocorre em regiões localizadas na faixa intertropical, em função da altitude, com temperaturas mais baixas, menor umidade do ar e inverno seco. Então, automaticamente, nós teremos até volume de chuvas menor. Claro, quando você olha esse climograma, você percebe isso. Ó. Olha a diferença entre a cidade de São Lourenço, certo? Que fica em Minas Gerais, e você vê o Rio de Janeiro. Chove menos aqui. Lógico, se a temperatura é mais baixa em função da altitude, automaticamente a evapotranspiração vai ser menor. Outra variação do clima tropical. Isso aqui é bem localizado, tá? O clima de monções ocorre no sul e sudeste asiático. Esse clima de monções é que vai ser responsável por aquela grande quantidade de chuvas que acontecem na região ali do sudeste asiático, levando muitas chuvas numa época e uma redução drástica de chuvas em outra. O que vai acontecer? Vamos entender o seguinte, ó. Dinâmica do vento. Como é que é mesmo, hein? O vento só sopra de área de alta pressão para a área de baixa pressão. Certo? O que acontece com isso? Aqui, no verão, a superfície do oceano, cadê o verão? O verão está aqui. No verão, esse aqui, ó, monções de verão. No verão, a superfície do oceânico, ela está mais quente ou mais fria do que o continente?
Ela está mais fria. Então, se ela está mais fria, aquela regrinha, temperatura baixa, pressão alta. Então, aqui eu tenho uma área de alta pressão e sobre a região do continente eu tenho uma região de baixa pressão, porque está mais quente. O vento só tem uma direção. O vento só se desloca de área de alta pressão para a área de baixa pressão. Então, o vento vai se deslocar do oceano para o continente. O que acontece quando essa umidade chegar no continente? Vai ser barrada por essa cordilheira montanhosa chamada Cordilheira do Himalaia. Então, as chuvas vão se concentrar nesta região aqui, ó, entre as montanhas e o litoral. Um grande volume de chuvas. Associa-se a isso neve que está derretendo do Himalaia. É verão, não esqueça. Esses rios, então, vão ficar muito volumosos. Não só pelo índice pluviométrico de chuva, mas também pelo índice nival. O regime nival desses rios vai aumentar. O que é regime nival? Derretimento da neve. O regime pluvial são as chuvas, tá? Então tem os rios que tem regime pluvial e regime nival quando é o verão. Esses rios vão transbordar, causando imensas enchentes, imensas inundações nessa região, que é uma região que já tem muita gente, não esqueçam. Nós estamos falando de uma Índia, né, de todo o Sudeste Asiático, Camboja, nessa região. Temos a China também, que vão receber água desses rios que nascem aqui no Himalaia. Então nós vamos ter o rio Indo, o rio Ganges, o rio Yangtze que vai para a China, o rio Mekong que vai para o Camboja, vai para o Vietnã. Esses rios vão transbordar. Então essas planícies, né, junto a esses rios, vão ficar inundados. Temos aí uma questão de alimentação muito forte para aquela região. O arroz é um alimento que ele deve ficar inundado durante um certo período. E depois ele vai ser colhido. Então repara que nós temos as monções de verão e as monções de inverno. No inverno o que acontece? Essa orientação dos ventos vai mudar, mas não está mudando aqui a regra dos ventos. É só deslocamento. Porque no inverno, onde é que vai estar mais quente? No oceano, porque o continente perde calor mais rapidamente. Lembra daquela história da panela com água, panela sem água? Então, se aqui na região continental vai estar mais frio, temperatura baixa, pressão alta. Então, temos aqui o centro de alta pressão. E o centro de baixa pressão vai ser no oceano. O vento só sopra de área de alta pressão para o oceano. Tá? Então, nessa época aqui, vai ser uma época de intensa estiagem. Sim, porque se aqui não está recebendo os ventos úmidos do oceano, você vai ter um período aqui, que é esse que está aqui mostrado no climograma de Mumbai, na Índia. Olha aqui o período de estiagem. É esse aqui, ó. É esse. Então eu tenho aqui período de estiagem. Está aqui. Período de chuvas. Esse que está aí, ó. É esse aqui, ó. É o que está escrito aqui, tá? A umidade que sopra do oceano para o continente, ela é barrada pela Cordilheira do Himalaia, concentrando nessa faixa de terra, como está no texto aí ao lado. No inverno o processo se inverte. Então a superfície que está mais baixa tem uma alta pressão, enquanto que o oceano, né, vai ter uma baixa pressão, influência em razão, tá aqui, ó, em função da influência da continentalidade dos ventos frios que se originam no Himalaia. Então eles vêm em direção ao oceano, impedindo a formação de nuvens. Sim, não esqueça que para ter nuvem tem que ter umidade. Esse é os famosos ventos monsônicos. E aqui a gente pode ver, né? Olha aqui o cultivo de arroz. Aqui é a época que ele está se preparando. Reparem que ele está preparando o plantio. Está passando o arado. O que vai acontecer? A estação chuvosa daqui a pouco vai acontecer. Então eles preparam o solo nas áreas de várzea. A área de várzea são áreas que são inundadas, tá? Por isso recebe o nome de várzea. Para vocês só se ligarem, Teresópolis, o centro de Teresópolis é conhecido como várzea. Por quê? Porque aquela região, Teresópolis está num vale,
Então todos os rios, né, quando acontece a chuva, aqueles rios inundam e aquela região do centro de Teresópolis ficava muito inundada. Por isso era nome de várzea aquela região ali. O centro de Teresópolis, tá? Quando chove muito, pode até entrar água naquelas lojas que tem lá. Só para título de curiosidade. Então, como está aqui na legenda, ó, a estação chuvosa das monções, na região de Mindanao, nas Filipinas, os agricultores se preparam o solo nas áreas de várzeas. Com a cheia, os camponeses plantam as mudas de arroz. Na estação seca, os agricultores colhem o arroz. Qual a estação seca? Essa aqui. Quando acontecem as monções de inverno. Então, monções de inverno, estiagem. Monções de verão, chuvas. Clima desértico. Possui condições climáticas muito severas, relacionadas a pouquíssima disponibilidade de água, com índices de umidade e precipitação extremamente baixos. É importante lembrar que o que determina a característica do deserto é a escassez de umidade e não a temperatura. Por isso que você tem desertos frios no mundo. Tem muita gente que acha que deserto, quando fala deserto, pensa um camelo em areia. Não, não é isso, tá? Deserto é a escassez de umidade. Mas existem desertos frios. Se a gente analisar bem, a Antártida é imenso no deserto. Né? O deserto de Gobi na China também. Ou aqui, ó, deserto de Assuan no Egito. Volto a dizer o que eu falei na aula passada. No deserto chove, cuidado, né? Não achem que deserto não chove não, porque ele chove. E eu falei também que a ocorrência de deserto está bem relacionada com aquelas áreas de alta pressão, que são as áreas cortadas pelos trópicos. É só vocês darem uma olhada de novo naquela aula para vocês entenderem isso. É o que está escrito aqui, ó. Como visto no módulo anterior, as condições que determinam a formação de desertos são a proximidade de áreas cortadas pelos trópicos, que são as áreas de alta pressão, e ventos contrarios. Está bem explicado, bastante explicado isso aí. Então tá aqui, ó. Ao analisar esse climograma, né, de Assuan no Egito, podemos perceber que a quantidade de precipitação é ínfima, ou seja, é muito pouca, não atingindo um total acumulado de 10 milímetros de chuva um ano inteiro. Né? No ano inteiro. Você pode estar vendo aqui essa temperatura, ó, temperaturas elevadas, certo? Você não tem temperaturas baixas em média, mas olha a quantidade de chuva. Não, isso aqui não é chuva, isso aqui é linha de temperatura, tá aqui, ó, linha vermelha é temperatura. As linhas, as colunas em azul, você praticamente nem vê. Você vai ver alguma coisa aqui, né? No caso aqui, já que é Egito, isso aqui é o outono deles, isso aqui é o verão deles aproximadamente aqui, ó. Perdão, o outono deles, primavera deles, que para a gente vai ser o contrário. Né? O volume de precipitação é muito baixinho, tá? Em outras regiões desérticas, a umidade até pode ser um pouco maior, mas não chega a ultrapassar os 250 milímetros anuais. Então você pega aí regiões aí que fica meses e meses sem uma gota de chuva. As condições de baixa umidade determinam a amplitude térmica diária muito grande. Não esqueça uma coisa, se tem pouca umidade no ar, durante o dia o ar está muito aquecido, mas à noite, rapidamente, essa temperatura baixa. Então aqui, ó, facilmente chega durante o dia a 40 a 50 graus, mas à noite chegam aí a 10 graus. A amplitude térmica vai ser gigantesca. Se você tem 50 graus durante o dia e 10 à noite, a diferença entre uma e outra é de 40. Tá? Em um mesmo dia pode ter essa variação. No caso de um deserto frio, as temperaturas ao longo do dia podem chegar a 10, 20 graus. E à noite, menos 40. Nossa Senhora, né? Menos 40. A amplitude térmica de menos 40 à noite e 20 positivo durante o dia é de 60 graus. Não é isso? Porque de 40 até 0 tem 40 e de 0 até 20 positivo tem mais 20. 60 graus de amplitude térmica é uma coisa imensa. Isso ocorre porque, entre outros fatores, o ar seco e a ausência de nuvens impedem que o calor seja retido. Não esqueça que a umidade do ar, né, essas gotículas de água que está em suspensão no ar, elas se aquecem. Então podemos dizer que o ar está aquecido por causa dessa umidade que está aquecida. Por isso que eu falei na outra aula, se você andar dentro da floresta amazônica, você vai morrer de calor, porque é muita evaporação, tem muita umidade.
umidade e calor. O que você vai ter? Uma evaporação. Então você tem um ar super úmido. No caso do deserto, por não ter tanta umidade no ar, à noite esse ar não vai estar aquecido, porque não houve a retenção do calor. Aí uma outra coisa que não está escrito aqui, tá? Mas que fique claro também, não esqueça que num deserto arenoso, tá? A areia não retém calor. A areia, rapidamente, assim que o sol se põe, ela devolve o calor que está na areia. A maior prova disso é quando você está na praia. Né? Quando você chega na praia, que você vai se encaminhar até a água, você vai passar pela faixa de areia. Se você estiver descalço, o que vai acontecer? Você vai sentir um calor danado, você pode queimar seu pé. Mas, curiosamente, assim que o sol baixa, 10 minutos depois, a areia da praia está gelada, não é? Quem vai à praia sabe muito bem o que eu estou falando. Então é exatamente isso. A areia ela não retém calor. Portanto, você que vai à praia, né, está um sol danado, tem gente que sai correndo pela areia queimando o pé. Não faça isso. Você caminha naturalmente. Quando você parar, quando você sentir que está esquentando muito o seu pé, pare. Muita gente vai chamar você de maluco, né? Que você parou na areia que está quente. Você para e com o pé você afasta um pouco a areia para o lado e com o outro se afasta para o outro. Tira aquela areia que está embaixo do seu pé. Porque a areia que está imediatamente na parte inferior, ela está gelada. Porque só está quente mesmo essa areia que está na parte superior. A maior prova disso é quando você está sentado lá na areia, que você fica brincando, enfia o pé na areia, né? Ou então que alguém vai cavar para brincar, você vai, sei lá, vai fazer um buraco para deitar ali. Pode ver que a areia de baixo está gelada, porque é somente a camada superior que está aquecida. Então faça isso, faça essa experiência. Tá? Pare, afaste o pé e fique ali, espere seu pé esfriar. Quem olhar você de longe não vai entender nada, né? Vai falar assim, ih, que cara é maluco lá, parou descalço naquela areia quente. Mal sabe ele que você, disfarçadamente, jogou um pouco de areia para um lado, um pouco de areia para o outro, relaxou e continua o seu caminho. Se essa faixa de terra é tão grande, até chegar até na praia, até na água, pare de novo. Quem olhar vai falar, cara é maluco mesmo, parou de novo. Não. Você simplesmente teve uma aula com Fábio. Continuamos. Clima semiárido. Onde nós encontramos clima semiárido? Por exemplo, no sertão nordestino. Tá? Regiões que apresentam médias de precipitação superiores a 250 milímetros anuais são considerados desertos. Não são considerados desertos, mas áreas de clima semiárido. Volto a dizer, exemplo, sertão nordestino. No entanto, embora a precipitação anual seja maior do que nas áreas consideradas desérticas, essas regiões são marcadas por grande irregularidade de chuvas, ou seja, irregularidade pluviométrica, como nós podemos ver aqui no climograma de Ankara, na Turquia. Então a gente já percebe aqui que tem uma quantidade de chuvas maior do que no deserto. Perfeito? Mas a gente vê que mesmo assim são poucas. A mesma coisa do sertão. Chove no sertão? Chove. Tem até um volume bom de chuva. O problema maior é que essas chuvas no sertão nordestino elas não são bem distribuídas ao longo do ano. Elas caem em 3 meses, 4 meses. E aí fica o restante do ano todo sem chuva. Esse é um problema. Se esse volume que caísse num determinado período fosse dividido pelo ano todo, aí a condição para o nordestino seria completamente diferente. Tá? Clima de montanha. Temos aqui essa variação térmica, né? Temperaturas baixas no caso aqui da Áustria, tá? Então temos aqui temperaturas positivas somente aqui no verão deles, que é o nosso inverno. Não esqueça que a Áustria está no hemisfério norte. Isso aqui para a gente é o nosso inverno, certo? Junho, julho, agosto, no final de maio, junho, julho é o nosso inverno, mas para eles é o verão. Então você vê temperaturas aqui. A influência do frio de montanha. Tá? Esse tipo de clima apresenta médias térmicas baixas ao longo do ano e relativa precipitação. Você vê que ela tem bem distribuído aqui as chuvas. Tá? Quanto maior a altitude, mais rigoroso o clima se torna. Claro, né? Você vai morar no alto da Cordilheira dos Andes, no alto do Monte Everest? Não dá. Como a pressão atmosférica influencia diretamente a temperatura, regiões com latitude zero, ou seja, no Equador, pode ter um comportamento climático semelhante a de uma região polar
quando há elevada altitude. Dei diversos exemplos disso aqui, tá? Acontece na América do Sul, na região da Colômbia, do Equador, que estão em região equatorial, mas que são cortados pela Cordilheira dos Andes. Está aqui. Aqui na nossa região, né, região serrana do Rio de Janeiro, poderíamos ter temperaturas extremamente baixas? Poderíamos. Se vocês subirem a Serra dos Órgãos e ir lá na Pedra do Sino, lá é frio. No inverno é muito mais frio que nas áreas próximas ao nível do mar. A influência é a altitude. Você vai a Teresópolis tem uma temperatura mais amena do que a região de Baixada. Outro fator importante para a existência de um clima frio nessas situações é a formação de neve no cume de montanha, que aumenta o albedo e diminui a capacidade de superfície de absorver calor. Claro, se você tem uma Cordilheira dos Andes que tem neve lá no seu extremo, lembre-se da taxa de albedo, né? A cor branca ela vai refletir a luz solar. Então a superfície ela não absorve o calor. Seguimos influências do clima e os principais biomas do planeta. Vou parar aqui essa aula, que já tem um tempinho bom nessa aula aqui. Eu vou fazer uma outra aula continuando esta aqui. Valeu? Então daqui a pouco eu volto aí. Fica com Deus. Fui!